assunto sério. Então, vou compartilhar a tela aqui, galera, novamente. Hoje vamos falar sobre átomo e distribuição eletrônica. Eu vou deixar o chat aberto. Eu quero que vocês, pelo menos, vão respondendo com S ou vão falando alguma coisa enquanto eu vou mandando bala no conteúdo, porque eu não quero ter mais uma aula. Quero tentar passar tudo nesses 30 e poucos minutos que a gente tem. Gente, para falar de átomo, a gente vai ter que esmiuçar um pouquinho para vocês entenderem. Eu não sei como que vocês estão na escola, mas eu vou falando aqui para a gente poder ir discutindo sobre esse assunto. Quem não entender, por favor, manda mensagem no chat, fala para a gente poder fazer com que todo mundo compreenda. Gente, os átomos, eles são formados de inúmeras partículas. Então, quando a gente fala de um átomo, esse um átomo envolve várias coisas. E essas partículas são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Isso que vai dar a carga dele, para ver se ele vai ser mais positivo, mais negativo, ou se ele vai ser um átomo neutro. Tudo isso vai representar o átomo. Então, um átomo não é só aquilo, tipo, não é só uma bolinha. Entendeu? Depois eu vou falar mais para frente, vocês vão ver que o tamanho de um átomo é mísero, é muito pequeno. Aqui. Agora, nós vamos dar uma dissecada, né? Vamos ir por partes, o que tem dentro de um átomo, gente. O átomo, ele é compreendido entre núcleo e eletrosfera. No núcleo, é a parte central do átomo. Essa parte central, ela é um pouco mais densa. E nessa parte central, vai conter os prótons, que são as cargas positivas, e os nêutrons, que são as partículas que não vão possuir carga. Certo? Então, dentro do núcleo, o núcleo vai ser a parte central mais densa, só que uma observação muito importante, o núcleo, ele é muito menor que a eletrosfera. Ele é cerca de 10.000 vezes menor que a eletrosfera. E ele é mantido uma força nuclear que existe entre as suas partículas. Sim, ele vai ser mais pesado, apesar do que a eletrosfera, ela é maior, como ela está mais dissipada, como ela vai estar em várias camadas, ela pode até ter um peso maior. Só que como ela vai estar espalhada, esse peso não vai estar concentrado. Então, a gente não vai conseguir mensurar o peso exato da eletrosfera. Já o núcleo, não. O núcleo vai estar lá todos os prótons e os nêutrons. Então, é onde que a gente vai conseguir mensurar quanto que tem de peso, né, no átomo. E então o núcleo ele é muito menor que a eletrosfera, porque a eletrosfera ela vai estar em camadas e o núcleo não, vai estar junto. Então, o que eu falei? Núcleo, parte central mais densa, vão ter as partículas positivas que são os prótons, P de positivo, próton, e as partículas sem cargas, os nêutrons, o N de nêutron, sem carga. A eletrosfera ou coroa valente, como os antigos, como eu vou chamar, ela tem as partículas elétricas negativas, que são os elétrons. E na química, vocês vão ver que é um pouco diferente. Quando eu estou com mais carga, eu vou estar mais negativo. E quando eu tenho menos carga, eu vou estar mais positivo. Então, na química, não funciona igual o saldo do banco. Quando está positivo, tem dinheiro, quando está negativo, está faltando dinheiro. Na química, é o contrário. Quando eu estou positivo, eu tenho menos elétrons, e quando eu estou negativo, eu tenho mais elétrons. O átomo, gente, toda vez que a gente for falar sobre, a gente vai falar também sobre íon e sobre os cátions. Oh, meu Deus. O átomo, no seu estado elemental, no seu estado fundamental, ele vai ser eletricamente neutro. Gente, vocês estão escutando o meu... Deixa eu ver. Vou parar de coisar aqui, porque o WhatsApp tá junto. O átomo, ele vai ser eletricamente neutro. No seu estado elemental, ele vai ser um átomo neutro. Ou seja, apenas quando ele for fazer uma ligação,
que aí as cargas vão aparecer, mas no seu estado elemental, os prótons e os elétrons vão ter a mesma quantidade de carga, o que faz dele mais equilibrado, ou seja, neutro. Então, os átomos no seu estado natural são sempre eletricamente nêutrons, que eu acabei de falar. Isso é, os números de cargas positivas são iguais aos números de carga negativa. Então, sempre vai ter o equilíbrio. Quando eu tenho um átomo sozinho, sem nenhuma carga junto com ele vai estar neutro. Então, próton e elétron, cargas positivas e negativas vão ser iguais. Quando eu tenho um íon, significa que aconteceu alguma coisa. Ou ele perdeu ou ele ganhou. Quando eu tenho o íon, significa que tem alguma alteração sofrida no átomo e que ocorreu, essa alteração vai ocorrer apenas na eletrosfera. Por quê? O próton e o elétron, ele vai ficar lá no núcleo e ninguém vai mexer nele. Então, significa que os átomos, para alcançarem a estabilidade, ele vai poder perder ou ganhar elétron. Com isso, ele vai adquirir essas cargas, que são essas espécies carregadas positivamente ou negativamente, que nós chamamos de íons. Então, ele tem íons positivos. Quando ele tem íons positivos, significam que ele está eletrizado positivamente. Significa que existem cátions positivos. Isso quando acontece alguma coisa na eletrosfera. Então, se o átomo ele perdeu algum elétron, ele vai estar eletrizado positivamente. Então, vamos lá. Ó. O átomo eletrizado positivamente, que significa que esse átomo ele tem um cátion, é aquele que apresenta mais cargas positivas, ou seja, ele vai ter mais prótons que cargas negativas, do que elétrons. Então, ele perdeu elétrons, ele saiu daqui, ó, deixa eu pegar a canetinha. Ele saiu daqui do seu estado elementar, onde os prótons e os elétrons ficaram positivos, são iguais, e aqui ele perdeu, vocês estão vendo aqui, ó, ele perdeu 2 elétrons. Então, o total de elétrons perdidos é o total de cargas positivas adquiridas. Então, o cálcio aqui, ó, ele tem seu número atômico, ele é 20, significa que ele tem 20 prótons e 20 elétrons. Só que ele perdeu 2 elétrons, aconteceu alguma coisa. Então, o que aconteceu? Os prótons estão no núcleo, não vai mexer. Sofreu uma alteração na eletrosfera, ele perdeu 2 elétrons, foram arrancados dele. Então, ele vai passar a ter 20 prótons e 18 elétrons. Isso significa que ele vai estar eletrizado positivamente, porém vai estar faltando 2 elétrons. Conseguiram entender? Então, vamos lá. O átomo que está eletrizado negativamente, ele vai possuir ânion. Então, o átomo eletrizado negativamente, ele vai apresentar mais elétrons do que os prótons. Então, ele vai ter mais cargas negativas do que cargas positivas. Portanto, o que aconteceu? Ele ganhou elétrons. Então, o total de elétrons ganhos é o total de cargas positivas adquiridas. O que aconteceu? O nitrogênio, o número atômico dele é 7, significa que ele tem 7 prótons e 7 elétrons. O que aconteceu? Alguém do nada apareceu com 3 elétrons e jogou para ele. Então, na eletrosfera dele, ele acabou tendo que organizar e colocar mais 3 elétrons, porque ele ganhou. Então, ele ficou com uma quantidade de prótons, manteve a 7, só que os elétrons foram 10. Isso significa que ele está eletrizado negativamente, possuindo uma carga negativa de menos 3 elétrons. O que significa o menos? Significa que tem mais elétrons do que o estipulado. Quando o cálcio mais 2, significa que ele tem menos 2 elétrons do que os estipulados, que seriam os 20. Vocês conseguiram entender? Então, gente, outra coisa aqui que eu escrevi aqui no cantinho, ó. É importante frisar que toda e qualquer alteração que ocorre nos elétrons vai acontecer nos elétrons. Então, toda e qualquer alteração no átomo vai acontecer nos elétrons. E os prótons e os nêutrons vão permanecer inalterados. Então, não vai existir alteração em próton nem em nêutron, apenas em elétron. Pronto? Certo, galera?
Deixa eu apagar aqui. Agora, nós vamos saber o que é o que aqui. A identificação. Como que a gente vai identificar o átomo com relação aos seus prótons e os seus elétrons, certo? Primeiro, a gente tem que entender o que é o número atômico. O número atômico ele vai ser representado por essa letrinha Z. Aqui. Ele vai ser o número que corresponde à carga nuclear, ou seja, o número de prótons que existe no núcleo. Então, vai representar a quantidade de cargas positivas. Toda vez que eu falar de Z, eu vou falar de próton, certo? Aí aqui começa a ter N, é como se um átomo tivesse vários apelidos. Então, vocês já viram íon, que pode ser positivo ou negativo, que pode ser cátion e ânion, que pode ser elétron e próton. Tudo isso são mesmas denominações para falar de cargas positivas ou negativas de um átomo. Porém, vocês vão ter que conseguir compreender que são coisas iguais com nomenclaturas diferentes. Isso que às vezes um pouco pode confundir, porque às vezes a gente vai falar várias coisas que são idênticas, só que uma hora a gente vai falar próton, outra hora a gente vai falar cátion, outra hora a gente vai falar número atômico. Então, vocês vão ter que conseguir separar cada um para na hora que for fazer a mistura das letrinhas não ficar embaralhado. Então, o número atômico, ele corresponde ao número de prótons. E lembrando que todo átomo, no seu estado fundamental, os prótons vai ser igual aos elétrons. Então, o que a gente tem aqui? No estado elemental, o número atômico vai corresponder à mesma quantidade de prótons e à mesma quantidade de elétrons. O exemplo que deu aqui, ó. O átomo carbono possui 6 prótons no núcleo, logo o seu número atômico é 6. Então, o número atômico é 6, a quantidade de prótons que ele tem é 6 e a quantidade de elétrons que ele tem é 6, certo? Ai, ninguém me responde. Gente? Certo. Então, vamos lá. Número de massa, gente. Número de massa, ele vai ser representado pela letra A. O número de massa, ele corresponde à soma das quantidades de prótons e nêutrons que existem no núcleo. Então, o A vai corresponder à massa, vai corresponder à quantidade de prótons e nêutrons, a soma dos prótons e dos nêutrons. Então, o exemplo que tem aqui, ó, o sódio possui 11 prótons e 12 nêutrons no seu núcleo. Qual é o valor da sua massa? Então, eu vou somar 11 mais 12. Massa é a letra A. Eu vou ter aqui 23 em massa, né? O valor da massa, que vai ser gramas do átomo de sódio. Depois a gente vai ver na tabela periódica que o 23 corresponde realmente à massa do sódio. E a representação, o número de prótons e nêutrons, ele vai poder variar. Então, sempre que variar, 23 de massa, 12 de número atômico. Isso. Não, 12 não, vai ser 11. Olha lá, ó, prótons é a quantidade que é o número atômico, certo? E depois os nêutrons é separado. Então, próton é o número atômico. Certo? Cadê aqui, ó? Número atômico corresponde ao número de prótons, certo? E eles vão estar representados, o número de massa é colocado acima do símbolo do elemento e o número atômico é embaixo. Então, toda vez, na tabela periódica, gente, vai estar diferente. Isso é uma realidade que vocês vão ter que lidar, porque vai estar diferente. Só que a vantagem da tabela periódica é que a tabela periódica vai ter uma legenda. Agora, se falar de número atômico e número de massa,
vocês vão ter que interpretar que está querendo saber a quantidade de prótons, elétrons e nêutrons do átomo, ou saber se ele é isótono, isóbaro, isoeletrônico. Isso a gente vai ver mais para frente. Mas aqui, se aparecer desse jeito aqui, vocês vão provavelmente compreender que vai falar assim, eu vou ter que achar o número atômico, ou o número de massa, ou o número de nêutrons, alguma coisa vai acontecer. Então, toda vez que ele estiver aparecendo assim, ó, a massa sempre vai aparecer em cima e o número atômico sempre vai aparecer embaixo. Não interessa o lado que ele tá, porque igual esse que eu grifei é o mais utilizado. Só que pode aparecer desse jeito? Pode, gente. E se aparecer desse jeito, a gente vai ter que lidar e vai ter que fazer do mesmo jeito. Só que o mais usual é esse aqui, que eu estou fazendo a setinha, que é a massa em cima e o número atômico embaixo. Agora, vamos lá. Acaba dando mesmo. Só que se eles te der diferente, eles vão ter que te fazer a pergunta. E definitivamente na pergunta você vai conseguir entender o que ele está pedindo. Por favor, entendam. Na tabela periódica, qual que é a diferença? Aqui, ó, tem a legenda, certo? Então, vocês vão sempre se orientar, deram a tabela periódica, vocês vão sempre se orientar pela legenda. Ai, Aline, mas não deu a legenda. Vocês vão cansar de fazer exercício no qual vocês vão ter que decorar pelo menos a massa do hidrogênio, do carbono e do oxigênio, certo? Então, se vocês sabem a massa desses três, vocês vão conseguir identificar aonde está a massa e o número atômico é o número que está sobrando. Então, aqui na legenda, ó, o número atômico está em cima, depois vem o símbolo do elemento, depois vem o nome do elemento e, por último, vem o peso atômico. Esse peso atômico é a massa do átomo. Na tabela periódica, tá diferente? Tá diferente. Vocês vão morrer por causa disso? Ninguém vai morrer por causa disso. É só perguntar assim, ó. O elemento boro, qual que é o número atômico e qual que é a massa dele? É só você vir aqui, a massa é 10,81 e o número atômico é 5. É só vocês inverter de lugar. Tá tudo certo. Agora eu quero que vocês falem para mim. O nitrogênio. Isso. O nitrogênio. Qual que é o número atômico do nitrogênio? Errou! Esse que está embaixo é a massa. E o que está em cima é o número atômico. Então, vamos lá. O lítio. Qual que é o número atômico do lítio? 3. 3. E qual que é a massa do neônio? 20. 20. Qual que é a massa do alumínio? Isso, Pedro. 26. Qual que é o número atômico do ferro? 26. Qual que é o número atômico do molibdênio? 42. Então, acredito que vocês tenham compreendido. Vamos passar para frente. Só que, gente, existem átomos parecidos. Mariana, você entendeu? Você falou, escreveu nossa aí, ó. Entendeu? Então, vamos continuar. Pedro, tá tudo bem? Você colocou o número da massa aí, estava certo. Você tá entendendo? Acho que eu nunca vi o Pedro na minha aula, mas enfim, seja bem-vindo. Gente, deixei isso gravado, que vergonha. Então, vamos lá, ó. Existem átomos parecidos, gente. Quando eu tenho um isótopo, significa que eu tenho o átomo com o mesmo número atômico. Então, eu vou ter o mesmo Z, mesmo número atômico,
Só que eu vou ter as massas diferentes. O exemplo que eu dei aqui foi o prótio, o deutério e o trítio, que são isótopos do hidrogênio. Eu coloquei isótopo com Z, mas é com S. Se vocês adoram português, sinto muito, mas eu vou estragar o português aqui porque vocês precisam entender isso aqui. Isótopos, Z. Então, tenho o número atômico igual e o número de massa diferente. Então, os exemplos aqui, prótio, deutério e trítio. Se vocês são jovens e não assistiram o filme do Homem-Aranha, que tem aquele o Dr. Octopus, ele usou o trítio para fazer as perninhas da aranha. Isóbaros significa que são átomos com o mesmo número de massa. Então, eu tenho a mesma massa e os números atômicos diferentes. Então, isobar, a gente coloca um acento aqui, ó, só para fazer o bar. Isobar, A é o número de massa. Então, eu tenho a massa igual e o número atômico diferente. Quando eu tenho isótonos, eu tenho átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons e o número atômico e de massa diferente. Então, o isótono, você sempre vai ter que calcular. Se para eu calcular a massa, eu tenho que pegar próton mais nêutrons, se eu quiser calcular a quantidade de nêutrons, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse P para cá e ele vai vir negativo. Então, vai ser a massa menos a quantidade de prótons, certo? Toda vez que eu precisar calcular nêutrons, vai ser massa menos próton. Então, a massa é o de cima e o próton é o número atômico, que é o de baixo. Vamos pôr, deixa eu apagar aqui. Vou pôr o Z aqui, porque senão vai ficar difícil de vocês entenderem. Que aí a gente começa a misturar tudo, gente. Minha letra está maravilhosa. Então, para a gente calcular aqui se são realmente o número de nêutrons iguais, eu vou ter que pegar a massa, que é o 17, menos 8. Quanto que é 17 menos 8, gente? Dezessete menos 8. Senhor, 17 menos 8. 9. Isso, galera, por favor. Cadê as aulas de matemática? Eu vou brigar com vocês. Agora, o outro flúor é 18 menos 9. 18 menos 9 é... 18 menos 9 é 9. Eu tô colocando A, gente, mas é N. Essa minha letra maravilhosa não tá me permitindo fazer isso. N, N, N. Pronto. Então, o número de nêutrons vai ser a massa menos o número atômico. Porém, existem as espécies que são isoeletrônicas. Ou seja, o que seria um isoeletrônico? Quando eu tenho o mesmo número de elétrons. E isso vai acontecer quando, Senhor Jesus? Quando aparecer uma carguinha. Aqui, ó. Quando eu tenho os prótons, né, o número atômico, significa... Gente, só um minutinho. Significa que eu tenho prótons, que é a mesma quantidade de elétrons. Só que quando aparecer essa carga aqui, ó, a bendita, significa que eu posso ter mais ou posso ter menos elétrons. Então, aqui, ó, o alumínio, eu tenho 13 prótons. Só que o que aconteceu aqui? Como eu tenho mais 3, significa que eu tenho menos elétrons, certo? Porque o elétron é negativo, é como se eu tivesse assim, ó. Vamos tentar pôr numa concepção, o próton é positivo, né? Mais 13 e menos 13.
Aí, o que que aconteceu? Aqui eu não vou alterar porque aqui é próton, é número atômico. Aqui que eu tenho é elétron. Aqui é onde vai acontecer toda a alteração. Quando eu coloco mais 3 aqui, significa que eu tenho que tirar, porque eu tenho uma carga negativa de menos 13, com mais 3, eu vou ter aqui menos 10. Então, eu vou ter quantos elétrons? Eu vou ter 10 elétrons, certo? Aí a mesma coisa. Vocês conseguiram entender isso aqui que eu expliquei? Silêncio. Conseguiram. Então, a mesma coisa vai acontecer com o magnésio. Tem que tirar a massa. Só que aí você tem que prestar atenção, ó. O número... não. A massa, ela vai aparecer aqui e a massa não vai ter carga, João Vitor. A massa não vai ter carga. Quando aparecer assim com carga, significa que ou ganhou ou perdeu elétrons, certo? A massa não vai ter carga. Então, a massa ela vai estar em cima, mas ela não vai ter carga. Esse isoeletrônico, o que, que vai acontecer? Eu vou pegar o número atômico, que é a mesma quantidade de prótons e elétrons. Não, quando tenho mais, não é mais massa. Passa a ser elétrons. Elétrons que ganhou ou que perdeu. Então, aqui, ó, quando eu tenho aqui embaixo prótons e elétrons iguais, só que eu tenho mais 3, significa aqui que eu perdi 3 elétrons. Então, significa que eu tenho os 13 prótons, porém, eu tenho só 10 elétrons, porque esse mais 3 significa que eu perdi 3 elétrons. A mesma coisa acontece com o magnésio. Falta 10 minutos. Oh, meu Deus. Eu tentando fazer uma aula rápida, não consigo. Magnésio. Eu tenho o número atômico dele é 12, só que aqui, ó, eu tenho mais 2. Significa que eu tenho 12 prótons. Isso. E 10 elétrons. Isso mesmo, João Vitor. É João Vitor, né? E o sódio, a mesma coisa. O número atômico está embaixo. Eu tenho 11 prótons e 10 elétrons. Se caso aparecer isso para vocês, ó, esses 3 elementos, a gente configurou que eles têm a mesma quantidade de elétrons, só que a quantidade de prótons dele é diferente. A gente tem espécies isoeletrônicas. Isoeletrônicas por quê? Porque elas possuem o mesmo número de elétrons, certo? Aí a mesma coisa aqui, ó, o neônio. O neônio está estável e ele tem 10 elétrons. E aqui, ó, o flúor. O flúor, ele está com uma carguinha aqui, não sei se vocês estão vendo, de negativo de 1. Então, significa que ele ganhou mais um elétron. Então, ele tem 9 prótons e 10 elétrons. Depois, o oxigênio. O oxigênio vai ter 8 prótons, só que ele está negativo de 2. Significa que ele ganhou 2 elétrons. Então, ele vai ter 10 elétrons. E a mesma coisa com o nitrogênio. Ele tem o número atômico aqui, que é o número de prótons, que é 7 prótons, e o número de elétrons, ele está negativo, então significa que ele ganhou 3 elétrons, 10 elétrons. Todos esses possuem o mesmo número de elétrons, então significa que eles são isoeletrônicos. Ok? Deixa eu ver se eu consegui terminar essa parte. Ah, terminei. Gente, parei aqui. Vamos parar aqui e eu quero que vocês façam os exercícios. São exercícios bem tranquilinhos, sabe? Bem tranquilinhos mesmo. Para vocês terem noção do que é número de elétrons, número de massa, número de prótons, entendeu? Então, eu quero que vocês leiam as questões e façam. Vou fazer essa primeira para a gente poder... Para vocês terem uma noção de que vai ser facinho, ó. O cálcio tem um número de elétrons 20 e um número de massas 40. Qual que é o número atômico e o de prótons e nêutrons do cálcio? Então, eu tenho o elemento cálcio aqui.
Aqui ele me deu que eu tenho uma massa de 40 e um número de elétrons de 20. Só que eu acabei de falar para vocês, ó, o número atômico de um elemento, ele vai ser o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, certo? Então, ele não tem nenhuma carga, né? Ele não tá falando que ele perdeu ou que ele ganhou alguma carga. Então, significa que ele está estável. Então, significa que eu tenho prótons e elétrons iguais. Então, eu já posso, de antemão, colocar que o número atômico dele é 20. Então, o número de prótons, que também é o número atômico Z, vai ser 20. O número de elétrons também 20, porque prótons e elétrons são iguais. Agora, a gente precisa calcular a massa, a gente já tem. O que a gente tem aqui? Ó? Número atômico é Z, o Z, que é igual ao número de prótons, a gente já deu, e o número de nêutrons. O número de nêutrons é o quê? A massa, que é o 40, menos o número atômico, 20. O número de nêutrons é 20 também, certo? Então, tá bem tranquilinho. Ó, eu vou me colocar à disposição, se vocês fizerem e quiser tirar dúvida, eu fico à disposição para poder tirar a dúvida de vocês. E eu vou parar por aqui, porque eu quero que vocês fixem esse conteúdo. Eu vou ver o que eu vou tentar fazer. Todo mundo, se possível, façam os exercícios e me mandem. Podem me mandar no PV. E depois eu vou colocando no grupo mesmo, no grupo lá que a gente tem de química específico, as respostas. Aí eu vou gravar fazendo e mando no grupo, porque aí vocês conseguem ver o videozinho rapidinho, tá? Mas eu quero que vocês me mandem antes, por favor. Deixa eu ver. Depois, na sexta, a gente vai falar de eletrosfera, mas eu acho que eu não vou começar não, porque vai ser um assunto mais denso para falar, então eu vou deixar para a sexta mesmo. Mas eu quero que, se vocês quiserem ir fazendo agora, de nada, galera, espero que vocês tenham entendido. Se vocês quiserem ir fazendo e me mandando, para a gente poder, que a gente ainda tem 4 minutinhos de aula. Então, dá tempo da gente fazer alguma coisa. Todo mundo conseguiu entender? Hoje eu tô com uma audiência ótima, hein? 13 pessoas. Tá maravilhoso. Tô me sentindo a blogueira. Alguém quer fazer? Não. Deixa eu parar de gravar aqui, galera.